Boa tarde, gente. Vamos para mais uma correção? Sobre polinômios dessa vez, tá? O exercício 1 está dizendo assim: numa lanchonete há X mesas, tá? X representa uma quantidade qualquer. Existem X mesas com 4 pés e existem Y mesas com 3 pés, tá bom? X representa um número qualquer. Por exemplo, eu posso ter 10 mesas com 4 pés, posso ter 5 mesas com 3 pés. Eu não sei qual a quantidade, por isso que eu estou representando por essas duas incógnitas aqui. Tá bom? Aí tá pedindo assim, no item A, o número de mesas, né, dessa lanchonete. Enunciado está falando que existem X mesas com 4 e Y mesas com 3. Então, com relação à quantidade de mesas, é só eu pegar isso aqui e somar X mais Y. Ok? Porque eu tenho essa quantidade com 4 e essa quantidade com 3. Aqui tá pedindo, no item A, está pedindo para eu somar a quantidade de mesas, independente de quantos pés cada uma tenha. Então, eu vou pegar essa quantidade X e vou somar com essa quantidade Y. Pronto, fechou. Agora, no item B, está pedindo o número de pés de cada mesa. Vamos supor, por hipótese, que eu tenha 2 mesas com 4 pés. Como é que eu vou representar isso aqui? Como eu saberia a quantidade de pés que eu tenho aqui? Vamos supor que eu tenho 2 mesas com 4 pés. Eu vou pegar dessas duas mesas e vou multiplicar pela quantidade de pés que cada uma tem. 2 vezes 4, 8, né? Se eu tenho 2 mesas, uma tem 4, outra tem 4, quanto é que vai ter o total de pés dessas 2 mesas? 8. É só eu multiplicar a quantidade de mesas pela quantidade de pés, né? Então, como é que eu vou representar o número de pés dessas mesas? É só eu multiplicar a quantidade de mesas pela quantidade de pés. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Quantidade de pés vezes a quantidade de mesas, né? E aqui, com essas mesas de 3 pés, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar a quantidade de pés pela quantidade de mesas que eu tenho com 3 pés. Vamos supor que eu tenha 5 mesas com 3 pés. 3 vezes 5, 15. Então, como é que eu vou representar 3 multiplicado pela quantidade de mesas que eu tenho com 3 pés? Mas o item B está perguntando o número de pés de mesa. Então, ele quer o quê? Ele quer que eu some essa quantidade com essa quantidade. Então, eu vou juntar, aí eu vou saber, entendeu? Então, a expressão que representa é isso aqui, 4x, que é uma quantidade de mesas com 4 pés, que eu vou saber a quantidade de pés, somado com essa quantidade de pés dessas mesas aqui, tá bom? Gente, no exercício 2, está escrito assim: Vilma entrou em supermercado com X reais e gastou a metade. Ou seja, ela entrou com X reais, X representa uma quantidade qualquer, uma quantia na realidade qualquer. E ela gastou a metade. Aí a pergunta é: qual dos seguintes polinômios corresponde à quantia que sobrou para ela? Se ela entrou com essa quantia e gastou a metade dessa quantia, como é que eu represento metade? A metade disso aqui. Isso aqui é a quantia total que Vilma entrou no mercado. Ela gastou a metade dessa quantia. Como é que eu represento a metade de X? Quando eu quero a metade de alguma coisa, eu divido por 2. Então, eu vou representar o que Vilma gastou, né? Ou seja, ela gastou a metade disso aqui. A metade disso aqui é quando eu pego isso aqui e divido por 2. Ela entrou com isso e gastou isso. Como é que eu vou representar a quantia que sobrou para ela? Tá? Vai ser simplesmente assim, ó. Eu vou pegar a quantia que ela entrou
e vou diminuir, eu vou tirar a quantia que ela gastou, correto? Por exemplo, se eu entro com R$10 no mercado e gasto 3, quanto é que me sobra? É só eu pegar os R$10 que eu entrei e subtrair da quantia que eu gastei, 3, que eu vou saber quanto que é o meu troco. A mesma coisa, eu vou pegar a quantia que ela entrou, que é X, e vou subtrair da quantia que ela gastou. Então, a resposta da representação do troco dela é isso aqui, é essa subtração, tá? Ou seja, vai ser... aqui no caso, tá até na resposta, tem até um aqui nas alternativas, tá? Então é o item C aqui na resposta, tá bom? Que é a quantia que ela entrou menos a quantia que ela gastou. Esse 1 aqui é necessário? Não, não é necessário. Se tivesse sem 1 aqui, seria perfeito, tá? Não teria problema nenhum. Mas como o livro, tá dessa forma, tem 1 aqui e 1 existe aqui, ele tá aparecendo, então a alternativa aqui é a C. Gente, o número 3 é muito simples. Classifique como polinômio, monômio, classifique os polinômios em monômios, binômios ou trinômios. Tranquilo. A gente sabe que monômio é quando tem um termo, binômio é quando tem 2 e trinômio é quando tem 3. Então, a alternativa A é o 15, vai ser só tem um termo que é o 15, vai ser um monômio, tá? A alternativa B, que é 7x ao quadrado. 7x ao quadrado, a alternativa B. Também só tem o elemento, vai ser um monômio. A alternativa C, eu vou até botar aqui a alternativa. 4A menos 3M. Gente, eu tenho um termo e tenho outro termo, então eu tenho aqui um binômio. Eu vou botar aqui também as coisas para vocês, tá? Tá? Então aqui eu tenho monômio porque eu tenho termo, aqui eu tenho monômio porque eu tenho um termo. Como eu tenho dois termos aqui, eu tenho um binômio. E na D? Na D eu tenho x, y e z. Eu vou ter um monômio. Bom, gente, eu coloquei aqui, tá? Para facilitar, gente, né? Vamos lá, para a gente poder ter uma visualização melhor e entender melhor. Aqui eu tenho xy menos z. Eu tenho dois elementos, o xy e tenho o z. Então, aqui eu tenho um binômio. Aqui eu tenho x mais y mais z. Eu tenho o termo x e tenho o termo y e tenho o termo z. Aqui também tem. Mas aqui eu tenho, ó, um monômio sendo subtraído de outro, tá? Aqui não. Aqui eu tenho um monômio sendo somado com esse, sendo somado com esse aqui. Então, eu tenho três termos sendo somados aqui. Isso significa que eu tenho um trinômio. Ah, mas aqui tem x, y, z também. Mas eles não estão sendo somados nem subtraídos, eles estão sendo multiplicados. Isso aqui é um produto. Então, a gente aprendeu em monômio que quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma coisa só. Então, eu tenho monômio, tá? Aqui não. Se eu estou somando ou subtraindo coisas, aí já tem uma separação. No item G, eu tenho menos 1000, eu tenho monômio. Ah, mas eu tenho sinal de menos aqui. Mas esse sinal de menos não está subtraindo de ninguém. Só está indicando que esse número aqui é um número negativo. Só isso. Então, eu tenho um monômio. Agora aqui, menos 7 mais x ao quadrado y. Eu tenho um binômio, porque eu tenho menos 7 e eu tenho x somando com x quadrado y. E esse sinal de menos aqui? Não significa nada, apenas significa que esse 7 aqui ele é negativo. Ele não está subtraindo de nada. Então, eu tenho menos 7 e tenho x quadrado y. Eu tenho dois termos, então eu tenho um binômio aqui.
E aqui eu tenho AB menos BC mais AC. Eu tenho 3 termos aqui, então eu tenho um trinômio aqui. Na número 4, tem várias expressões, é uma questão de múltipla escolha, está escrito assim: a expressão A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC, tá? Eu vou botar aqui até a expressão, só um momentinho. Bom, na número 4 tem aqui A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo menos 3ABC. O que é isso? É um monômio, é um binômio, é um trinômio ou é um polinômio? Bom, monômio a gente sabe que não é, porque o monômio tem um termo só e aqui tem vários. Binômio também não é, porque o binômio só teria 2 termos e aqui eu tenho mais de 2. O trinômio também não é, porque o trinômio teria só 3 e aqui eu tenho mais de 3. E a gente aprendeu que quando tem mais de 3, né, no caso de 4 em diante, eu classifico apenas como polinômio. Então, isso aqui é um polinômio. Que isso vamos ver qual é a alternativa. Alternativa D. No número 5, também uma questão de múltipla escolha, está perguntando assim: qual a expressão que representa um trinômio? Tem várias expressões para serem assinaladas, né, marcadas, e está pedindo qual a expressão que representa um trinômio. Lembrando, o que é um trinômio? É uma expressão que tem 3 termos, né? Então, vamos observando aí no caderno de vocês, o que tem 3 termos aqui? Aí você olhando assim, você vai falar nenhuma. E eu vou dizer não. Existe uma que tem 3 termos sim. Por quê? Porque existem expressões aí que podem ser simplificadas, tá bom? Por exemplo, vamos ver a alternativa A. Bom, gente, então a pergunta é: qual dessa expressão representa um trinômio? Como eu havia dito anteriormente, observando aqui, tem vários elementos, eu de cara falaria nenhuma, mas isso não é verdade. Porque tem termos aqui semelhantes que a gente pode simplificar. Por exemplo, esse com esse e esse com esse, tá? Então, como é que ficaria aqui, ó? 5x² mais 3x² mais 4 menos 1. Como é que ficaria isso? 5 mais 3, esse aqui eu posso somar porque é semelhante. 5 mais 3, 8. 8x² e 4 menos 1, 3, mais 3. Isso é um trinômio? Não, isso é um binômio. Então, esse aqui eu não vou marcar. Viu como é que fiz? Como é que eu... Peraí, não focalizou. Ó, 5 mais 3, 8x², mais 4 menos 1, mais 3. 2 termos, é um binômio. Então, esse não serve, porque eu estou procurando quem é trinômio aqui. Vamos lá. Eu tenho esse mais 5... 5x², tenho esse aqui que é semelhante, vou botar um do lado do outro. Quem é que eu tenho semelhante também? Esse x com esse x aqui, elevado a 1. Aqui é positivo e aqui é negativo. Como é que ficaria isso? Esse semelhante eu posso somar, 5 mais 3, 8. 8x² e esse aqui, mais 4 menos 1, mais 3. Também não é trinômio, é binômio, não é esse. Vamos lá. Vamos para o C. Esse aqui não é semelhante com ninguém, eu vou repetir. Esse aqui também não é semelhante com ninguém, vou repetir. Tá? Agora, esses aqui, 4 e menos 1, são semelhantes. Então, vou botar um do lado do outro. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Esse eu não posso somar nem subtrair, esse também não, porque esse é elevado ao quadrado, esse é elevado a 1. Vou repetir. 5x² mais 3x, agora aqui, mais 4 menos 1, mais 3. Epa! 1, 2, 3 termos, é esse aqui a alternativa que eu estou procurando. Eu não preciso nem verificar essa alternativa D aqui, porque eu já sei que a número 5 eu tenho que assinalar a letra C. Tá? Porque aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho 2 termos, aqui eu tenho 3 termos. Agora, gente, na número 6, está falando assim, o polinômio. Esse polinômio aqui é de qual grau? Como é que eu vou identificar o grau do polinômio? Eu vou pegar
a variável que tem o expoente maior. Aqui está elevado a 3, aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 5 e aqui está elevado a 4. Qual é o termo que tem o expoente maior? Esse aqui, elevado à quinta potência. É esse aqui que é o grau desse polinômio, tá? É o termo que a parte literal está elevado ao maior expoente. É esse aqui. Então, ele é do quinto grau. E a alternativa aqui é a alternativa C, tá bom? Agora, no número 7, também está perguntando o grau desse polinômio. 0x elevado à quarta, menos 9x elevado ao cubo, menos 5x elevado ao quadrado, mais x menos 6. Bom, se é o maior expoente aqui da variável, eu diria que é do quarto grau, mas não é. Por que não é do quarto grau? Porque eu tenho coeficiente zero. E esse zero está multiplicando isso aqui. 0 vezes x elevado à quarta. Quando eu multiplico qualquer coisa por zero, eu vou zerar, ou seja, eu vou sumir com isso aqui. Vou cancelar esse termo aqui. Ele não vai mais existir, tá? Ele está escrito aqui, tá? Mas ele deixa de existir, porque quando eu multiplico por zero, ele deixa de existir. Então, quem que me sobra aqui de maior expoente? O 3. Então, esse polinômio é do terceiro grau. Tem que ter muita atenção com isso aqui, porque isso cai numa prova e a pessoa olhando aqui bota que é do quarto, mas tem o zero cancela isso, tá bom? Então, aqui eu tenho a alternativa A para ser assinalada. Gente, na questão 8, tá perguntando qual polinômio está ordenado, tá? Segundo as potências decrescentes. Sabendo que a gente, para ter um polinômio ordenado, ele tem que estar colocado com a potência de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá bom? Ele tem que estar com a mesma variável, né? E ordenado. Então, vamos lá, vamos ver qual que seria isso aí. Alternativa B, que eu tenho aqui, ó. 5x elevado ao cubo, mais x elevado ao quadrado, menos x menos 1. Ó, 3, 2 e aqui o expoente é 1. Tá vendo? Foi decrescendo de 1 por 1, ó, 3, 2, 1. Ele é completo e ele é ordenado. Então, essa aqui é a alternativa B, tá ok? Gente, agora na última questão, tá? No item 9, eu tenho esse polinômio aqui, tá? Eu tenho vários itens para serem respondidos. No item A, tá me perguntando assim: o que representa essa expressão? Representa um polinômio, né? Polinômio, tem vários termos aqui, passou de 3. O que está pedindo no item B? Quantas variáveis há nesse polinômio? Só tem uma variável, que é a variável x, tá? Não tem outra, não tem y, não tem z, só tem uma, tá? Quantas variáveis há nesse polinômio? Uma só, uma única variável. Qual é o grau desse polinômio? Qual é o grau? É o expoente maior da variável, é 3. Então, eu vou dizer que ele é do terceiro grau. No item D, está me pedindo, o polinômio é completo ou incompleto? Lembrando que para o polinômio ser completo, os índices têm que estar completos. Por exemplo, qual é o maior? É 3? Agora eu tenho, depois dele vem o 2, eu tenho? Tenho. Depois do 2 vem 1, eu tenho? Tenho. Então, ele é um polinômio completo. Eu posso dizer que ele está completo. Ele tem os índices todos, os expoentes todos aqui formados em ordem decrescente. Não falta ninguém, né? E no último aqui, que eu vou botar aqui para aproveitar o espaço, está perguntando assim:
Qual é a forma ordenada desse polinômio? Então, a gente vai ordenar ele, porque ele está desordenado. Como é que a gente ordena? A gente pega do maior expoente, então vai ser esse aqui. 8x ao cubo, depois do 3 vem o 2, então o próximo termo é esse. Mais 4x ao quadrado, depois vem com expoente 1, que é menos x, ó. Menos x, aí por último tem o termo que a gente chama de termo independente, que é o termo que não tem variável, que é mais 7. Pronto. Agora ele está ordenado, está escrito de uma forma geral, tá bom, gente? Por hoje é só.